eu sou o Gabriel e bem-vindos a mais um vídeo do Shimanga Podcast. Desta vez eu vou trazer aqui pra vocês a história de como eu emagreci 36 quilos quando eu tinha por volta dos meus 15 até os 17 anos. Lembrando, se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva que isso vai alavancar muito o canal e vai me ajudar bastante, beleza? Lá em 2014, quando eu tinha 15 para os 16 anos, eu pesava 132 quilos. Lembrando que no vídeo do bullying, eu falei que isso não me incomodava, e não me incomodava mesmo. Porém, em 2014 mesmo, teve o caso do André Marques, vocês lembram disso? Lá o repórter da Globo, do Vídeo Show na época, eu acho, ele falou o que incentivou ele a fazer a mudança, né? Que ele fez na vida dele e no corpo dele. Que eu vou até ler para vocês. Foram vários os sinais que o alertaram que seu peso estava ficando perigoso e o levaram a mudar. E que o peso estava sim prejudicando, mas a coisa de cegar me assustou demais. Ficar cego não deve ser legal, contou ao Ego lá, que ele fez a entrevista. E isso em 2014 me assustou demais e me plantou uma pulga atrás da orelha. Eu falo pulga atrás da orelha para não falar que sim me botou medo, sabe? De que aos 15 anos de idade eu tava submetendo o meu corpo a uma coisa muito além. A minha altura e minha idade não equivalia ao peso que eu tinha, né? E sim, eu sei que na época eu podia ter chegado muito mais, 150, por exemplo. Eu sei, se eu não tivesse mudado naquele dia, quando eu vi isso e me assustei, eu sim ia chegar muito mais que 132 quilos aos 15 anos de idade. Então, principalmente, a primeira coisa que me alertou foi sim a saúde, que naquela hora, com 15 anos, não tinha nenhum problema. Eu não tinha nenhum problema. Mas aí, o que me garantia que no futuro eu não ia ter? Não é verdade? Mas, além da saúde, eu quero entrar num papo aqui que às vezes eu não vejo muito isso. E sinto que até mesmo eu, na época, eu tinha muita vergonha de falar que eu estava mudando por estética. Sim, eu admito que eu estava mudando por estética. Porque não me incomodava nem um pouco ser gordo. Só que quando me incomodou, eu quis mudar. Por que eu vou estar errado disso, sabe? Na época eu me sentia muito errado por pensar que eu estava mudando por estética. Pra sim me achar mais atraente e com isso a minha autoestima melhorar. Porque não é só beleza. A gente quando fala assim, quero me sentir mais bonito. Eu acho que é muito mais complexo, não é tão inocente assim a gente falar que quer ser mais bonito. Eu acho que vem com isso muitas coisas boas que fazem sim a gente melhorar, a gente ter mais ânimo, a gente sim se sentir melhor comigo mesmo, sabe? Com nós mesmos. Então, além da saúde, sim, foi por estética. Eu acho isso muito importante, porque eu fui sempre gordinho, desde quando eu nasci. Então eu queria sim ver alguma coisa diferente, sabe? Eu queria, como deve ser eu atlético? Como deve ser eu, sendo definido? Como deve ser eu mais magro, tendo fôlego? Como deve ser eu acompanhando meus amigos numa corrida? Jogando futebol sem cansar, como muitos meus amigos faziam na época. Como deve ser isso, sabe? Como deve ser essa sensação? Isso eu queria pra mim, essa autoestima pra fazer qualquer coisa e esportes que eu poderia ser gordo, mas adorava. Eu não vejo muita gente fala assim, é gordinho, não joga nada, não sei o quê. Eu gostava muito de fazer qualquer esporte, tá ligado? Desde futebol, vôlei, várias coisas, sabe? Então, sim, eu mudei por estética e pela saúde, e acho isso muito importante, e acho isso ótimo pra quem tem esse tipo de decisão. Enfim, lá em 2014 mesmo, no inverno, eu me lembro que em julho, eu tive a motivação de pedir pros meus pais me matricularem em uma academia. E eu fui. Porém, não tinha vindo nenhum resultado em 2 meses, e eu ficava frustrado com isso. E aí eu comecei a ver, e as pessoas também me alertaram, eu comecei a olhar pra mim mesmo e ouvir mais os meus erros que eu estava fazendo. Eu entrei na academia pensando que já entrando na academia já era o suficiente. Que eu não ia poder, tipo assim, treinar todo dia da semana e chegar em casa, já fiz a minha parte, mas não. É muito mais complexo, é muito mais... É um processo muito longo, demorado, não é do dia pra noite. Precisa de descanso, precisa de
persistência e precisa sim de uma alimentação mais balanceada, mais equilibrada para tu alcançar esses objetivos. E também não é preciso sofrer emagrecendo. Então não precisa cortar tudo, não precisa ser radical nesse ponto, sabe? Mas na época eu não tava vendo isso e eu continuei comendo as mesmas coisas que eu comia. E eu, em vez de engordar, eu tava na academia, então eu controlava o meu peso. Então eu não, nem aumentava e nem diminuía. Então eu comecei a ver, ué, o que eu tô fazendo de errado? Vamos ver. E aí eu comecei a me conhecer mais, que eu prezo muito aqui nesse canal, acho que é a coisa mais que eu mais repito, é se conhecer mais. E eu comecei a ver, eu sou muito mais do doce. Eu não gosto nada do salgado. Tipo assim, se eu pudesse almoçar doce, eu almoçava, tá ligado? Chocolate, bolo, tudo, sabe? Tem açúcar, eu tô comendo. Então, por exemplo, o refrigerante, eu era viciado em refrigerante. Eu gostava demais disso. Então eu comecei a ver e estudar mais. Tem várias pessoas no YouTube que ensinam, são profissionais da área ou são da área do fisiculturismo que ensinam a gente. Por exemplo, na época eu conheci o canal do Caio Butura e nele ele ensinava muito sobre a dieta e eu comecei a ver várias coisas. Por exemplo, eu sabia que na época eu não ia conseguir largar o refrigerante. Então eu fiz uma coisa muito melhor. Eu troquei o refrigerante por um refrigerante zero, que não ia me prejudicar tanto. Então eu tomava um copo só no almoço e um copo na janta. Só para aquela... Eu falo uma coisa... Eu tenho uma expressão que é matar gaivota. Então eu só matava essa gaivota de tomar um refrigerante assim e já era o suficiente. No resto do dia muita água, muito suco. O Clyde, sabe? Aquele suco zero açúcar de pozinho mesmo. Eu tomava bastante também. E essas coisas foram me ajudando, sabe? Nesse processo de largar, né? Então comecei também a parar de comer 2 pratarrão na janta, no almoço. Era um prato mais balanceado, mais legumes, pouco carboidrato, mais proteínas. E aí eu comecei a ver os resultados chegando. E aí eu comecei a entender melhor sobre esse mundo, aonde que a minha alimentação era uma parte, sim, acho que até a parte essencial além do treinamento. Colocou aqui, ó, pré-treino, tá ligado? A gente come uma banana, duas frutas, tá ligado? Uma maçã, bem cortadinha, e uma banana. E aí eu estanquei. Eu diminui até 115 quilos e eu fiquei nisso por muito tempo. E aí eu comecei a ver que a academia podia ser uma coisa que me ajudou bastante, mas eu não gostava. Então eu comecei a achar outras maneiras, como jogar bola mais vezes durante a semana e correr. A corrida eu me apaixonei bastante, porque nessa época, quando eu tava mudando, eu me lembro que em 2014, quem é de Porto Alegre sabe que na Praça da Redenção tem a pista de atletismo. E nessa pista eu não aguentava nem a metade dela, nem, sei lá, aquela parte reta, eu não aguentava correr aquilo lá. E aí, vendo resultados, eu me apaixonei pelo atletismo e comecei a me focar mais nisso. Então, além da academia, eu fazia uma parte do aeróbio, que era muito essencial, eu queimava muito a gordura, sabe? Sei a acelerar mais, a botar mais em movimento o meu corpo, e isso foi essencial. E aí eu baixei para 110, 112 e ficava oscilando bastante. Aí chegou o ano de 2016, o ano que eu me formei lá no colégio. E aí eu botei na cabeça, eu já estava nesse processo de mudança, mas eu estava só oscilando, de 110, 112, 110, 112, e aí ficava só nessa parte, oscilando bastante. E aí, em 2016, eu tinha a formatura. O terceiro ano chegou e tinha a formatura no final do ano. E aí eu botei na cabeça que eu queria me formar de outra forma. Eu sempre fui gordinho e entrei no colégio muito gordinho, até não tinha pescoço. E aí eu pensei assim, sair do colégio de outra forma, eu ia estar fazendo uma coisa muito legal pra mim mesmo, sabe? Eu botei na história que o processo foi legal, sabe? Então comecei a me motivar bastante. E aí botei isso na cabeça. E aí sim, eu fui muito mais radical nas minhas escolhas. Por exemplo, eu larguei o doce totalmente. Eu tomava muito mais água. Todo o tempo eu fiquei a pessoa da água, sabe? Tem a garrafinha d'água ali, fica tomando toda hora.
comia melhor, muito melhor. Aí, em vez de... Tirei as frituras, tirei os lanches, tirei tudo isso. E aí sim eu comecei a ver resultados melhores ainda. Quando as pessoas veem a tua dedicação e que tu tá realmente disposto e comprometido ao seu objetivo, as pessoas tendem a sim te motivar mais, como a tua família. A minha família, por exemplo, me deu um terno. Eu gostava muito de terno e sempre usei roupas muito largas. O tamanho da camisa sempre foi GG e eu não sei aquele número assim da camisa social era a mais alta, tipo, antes de tu mandar fazer, sabe? Então, era muito largas a camisa. A calça, por exemplo, eu media 56 o tamanho da calça. E nessa época eu cheguei a 46. Então a minha família me motivou, me dando um terno. E eu falava, meu, caraca, eu vou fazer de tudo pra caber nesse terno. E além disso, eu quero caber nesse terno. Isso que é importante, eu queria e me sentir bem. A autoestima estava muito elevada e isso me ajudou bastante. A dedicação foi sim recompensada e isso é ótimo, porque da mesma forma que pode ser uma bobagem para uns, isso amadurece bastante, porque a gente vê que quando a gente quer e nós mesmos vamos atrás disso, porque verdadeiramente a gente está comprometido verdadeiramente naquilo, os resultados vêm. Os resultados vêm. Mas enfim, eu me formei de 112 quilos, eu baixei para 102. 102 quilos eu cheguei. E aí ainda não era o meu objetivo. O meu objetivo era chegar a 99. Eu queria os 2 dígitos ali na balança. E aí eu pensava assim, pô, meu, agora que eu saí do colégio, que motivação que eu vou ter, né? Mas por sorte, eu fui pra praia. E pra quem conhece a praia e quem vai comigo, que eu tô ligado que se tem alguém assistindo e que vai comigo, vocês estão ligados no que eu vou falar. A rotina da praia é muito boa, é muito boa. O verão é muito bom, eu gosto muito mais do verão do que do inverno, porque eu me sinto mais animado, eu me sinto com mais motivação, mais disposição pra fazer as coisas. Então, eu comecei a me focar mais até mesmo na praia, nas férias, sabe? Eu comecei a correr de manhã, aí a rotina de tarde é sempre ir na praia com os amigos e de tardezinha jogar um vôlei, aí de noite tem o futebol e depois ainda mais ali a curtição da galera, né? A gente curtir ali, trocar uma ideia. Então isso é muito bom, né, meu? Essa motivação, a gente fica sempre em movimento e comendo sempre certo, tipo... Eu falando de mim, né? Eu comia nos horários certos, nas quantidades certas, e aí veio o resultado. De 102 eu fui para 96. Acho que 96 a 94. Eu ficava oscilando entre 96 a 94. Então eu emagreci aí por volta de 36 quilos, 38. E isso foi muito bom. Achar maneiras que me faziam, sim, me apaixonar mais por mim mesmo, pelo que eu fiz na época, que foi, eu achei que a minha força de vontade foi incrível. Se eu pudesse, eu batia a palma para mim mesmo. Eu não vejo problema nenhum de falar isso, porque acho que quando a gente conquista pelas nossas próprias mãos, pelas nossas próprias escolhas, acho que a gente tem que sim se elogiar e isso foi muito bom, porque aí eu aprendi que sim, precisamos de dedicação, precisamos também da alimentação, precisamos também da persistência, precisamos também da responsabilidade, sim, com nossos objetivos, né? Botamos os objetivos, vamos focar nisso. Porque às vezes a gente fica pensando muito assim, a gente quer o resultado rápido, mas, pô, quando a gente quer algo rápido, vai rápido também, vai embora rápido. A motivação, a dedicação. Então, indo lento e pensando mais que o processo é lento, mas sim, vem resultados, acho que a gente vai longe muito mais, sabe? E acho que isso é muito importante. Então, esse amadurecimento, eu acredito muito que pode ter sido um processo de dieta, um processo de regime, sim. Só que foi um amadurecimento muito grande, sabe? Um amadurecimento que eu não ia ter em outro lugar, a não ser mesmo comigo mesmo querendo algo, sabe? Qual é o problema, né? Eu não tava prejudicando ninguém, eu não tava falando para as outras pessoas fazerem as mesmas coisas que eu tava falando para eu fazer, para eu mudar. Eu
não fazendo, eu ia me prejudicar, não prejudicar os outros. Então, isso foi muito bom e importante. E eu sigo aqui o aprendizado que eu tive naquela época pro resto da minha vida. Enfim, acabou a história. Não sei por que eu fiz isso, mas enfim, se você tá aí ainda me ouvindo, curta esse vídeo, se inscreva no canal, que isso ajuda demais, sério, de verdade. Vamos crescer juntos, vamos juntos fazer essa história aqui, tá bom? Trazendo de novo aqui mais uma história. Obrigado por quem assistiu esse vídeo, de verdade. Tamo junto, vocês ficam por aqui. Valeu.